você está em mais uma aulinha das funções orgânicas oxigenadas. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os éteres, tá? Bem parecido lá com éster, né? Só que agora a gente vai ter o oxigênio entre carbonos, tá? A gente vai ter aí uma cadeia que a gente vai chamar de R, aqui, ó. Aí a gente vai ter um oxigênio ligado a essa cadeia e logo após esse oxigênio a gente vai ter mais uma cadeia que a gente vai chamar aqui de R', tá? Isso é só para um exemplo. Então, qual a diferença dos ésteres para os éteres? É que nos ésteres a gente tem aí, ele é derivado do ácido carboxílico, né? Só que a gente vai ter a substituição aí do H para um radical. No éteres a gente vai ter o oxigênio entre carbonos, tá? Entre uma cadeia e outra. A nomenclatura desse éteres, a gente vai ter a IUPAC e a usual, tá? A IUPAC a gente vai colocar primeiro o lado menor, tá? Mais a palavrinha oxi. Depois a gente coloca o lado maior com a palavrinha ano no final, tá? E a usual, a gente vai ter éter, a palavrinha éter no início, mais o lado menor e a palavrinha il, depois o lado maior e a palavrinha ílico. Por que eu coloquei a IUPAC e a usual? Essas duas nomenclaturas. Porque nem sempre a gente usa da IUPAC, tá? A gente usa a usual. E eu vou mostrar um exemplo para vocês. Para a gente começar a ter um pouco mais de domínio com essa nomenclatura, porque agora ficou um pouco mais complexo para vocês entenderem, a gente tem aqui, ó, esse composto, que é um benzeno. Para a gente nomear essa cadeia, a gente precisa colocar primeiro a palavrinha éter no início. Nesse caso, eu estou usando a usual, tá? Então, vai ser éter. Etil, porque o lado menor é esse daqui, onde a gente tem apenas 2 carbonos, certo? E logo após, a gente coloca o lado maior, mais a palavrinha ílico no final, ok? Então, a gente vai ter aí, ó, o éter etil benzílico, certo? Nesse caso aqui, ó, nesse segundo caso, nesse segundo exemplo, a gente tem, ó, a gente tem 2 de um lado, 2 carbonos de um lado e 2 carbonos de outro, certo? Nesse caso, eu estou usando a nomenclatura da IUPAC, ok? Então, ele fica assim, ó, etox, porque a gente pega o lado maior, o lado menor, na verdade, né? Primeiro, depois o lado maior. Só que nesse caso aqui, os dois lados são iguais. Então, tanto faz a gente pegar um lado como o outro, certo? Então, ele vai ficar aqui, etox, etano. Perfeito? Ah, professora, então se eu quisesse usar a nomenclatura usual, como ficaria? Ficaria éter, a palavrinha éter no início, éter, etil, etílico, tá? Essa seria a nomenclatura usual para esse composto. Quando a gente vai para o terceiro composto, a gente tem aqui um lado menor, tá? Que é o metil, radical metil, e a gente tem um lado maior, que são com 2 carbonos. Então, para a gente nomear, a gente precisa primeiro pegar o lado menor. Então, o met mais o ox, que é indicado lá na nomenclatura da IUPAC, tá? Metox, etano, tá? Que é o lado maior, o et, que indica 2 carbonos, e o ano no final, que é a terminação dos ésteres, do éteres, tá? Então, vai ficar metox, etano. E nesse caso aqui, professora, nesse caso, a gente também tem 2 lados iguais,
Só que nesse caso, eu vou usar a nomenclatura usual, tá? Então, aqui, ó, vai ficar éter de isopropílico, tá? Essa vai ser a nossa nomenclatura para esse composto aqui, tá? A gente tem um isopropil de lado e isopropil do outro. Então, vai ser um éter de isopropílico. Beleza? O di porque a gente está indicando que tem dois isopropil, tá? Então, vamos seguir aqui.